Este é um momento muito sério. Para participar do corpo e do sangue do Senhor, nós precisamos de perdão. Já encontraram? Então, Jonas, no capítulo 1, eu não vou ler o livro inteiro, vou ler alguns versículos, mas na medida que eu for lendo os versículos, eu aviso e os irmãos vão acompanhando. Jonas capítulo 1, a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Antes mesmo de continuar, eu gostaria de destacar por que Jonas odiava os ninivitas. Nínive era a capital da Síria. Segundo a história, Nínive era uma cidade de homens violentos, de pessoas que não agradavam a Deus. A Síria, segundo a história, ela foi descoberta, foi fundada cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E por volta do ano 1100 antes de Cristo, Nínive se tornou uma grande potência de guerra. Ela se tornou uma grande potência militar. Se fosse hoje, seria uma grande potência, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da Rússia, a exemplo da China. E foi crescendo em poder de guerra, foi crescendo economicamente. E a Síria se tornou muito grande. E a Síria era a principal inimiga de Israel. Não era a Síria de hoje, mas a Síria. Por volta do ano 721 a.C., os ninivitas resolveram invadir Israel. Como realmente invadiram? Eles invadiram e destruíram praticamente todo o país. Destruíram Israel. Destruíram o exército de Israel. Destruíram as pessoas, todos os homens abaixo de 12 anos. A própria Bíblia diz que os ninivitas eram homens muito violentos. Nesse sentido, nós vamos ler em Naum, capítulo 3, no versículo 1. Em Naum, capítulo 3, nós confirmamos que os ninivitas eram homens muito violentos. A ruína completa de Nínive. Diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis
ouvireis o estalo de açoites, e os estalos das rodas, e o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Os ninivitas, eles eram homens muito violentos. Os soldados ninivitas eram extremamente sanguinários. Eles tinham prazer de matar. E eles tinham prazer de ferir. Eles tinham prazer de torturar. Tudo isso que eu vou falar é importante para vocês entenderem o contexto da história. Eles tinham prazer em torturar. Eles jogavam óleo fervendo nos soldados e nas pessoas, arrancavam as suas peles e os queimavam vivos. Eles eram totalmente sanguinários. Eles não somente matavam a fio da espada, eles mutilavam. Eles cortavam as mãos dos soldados, os seus braços, as suas pernas, os seus pés, as suas cabeças. Eles violentavam as mulheres e as levavam cativas. E muitas mulheres ficaram amarguradas, ficaram doentes psicologicamente, quando viram as suas casas queimadas, os seus maridos e os seus filhos mutilados. Elas ficaram como se fosse hoje, nós diríamos, se fosse hoje, com transtorno de estresse pós-traumático. O povo de Israel era extremamente patriota. O povo de Israel era um povo que amava a sua história, que amava a sua pátria. Era um povo patriota. E durante muitos anos, o povo de Israel falava, contava sobre essa chacina, sobre essa tortura que os ninivitas fizeram com seu povo, porque destruíram completamente a cidade e levaram as mulheres e as crianças cativas. E Nínive era assim. Nínive era uma cidade violenta. E pode acreditar, irmãos, os descendentes daquele povo foram crescendo com raiva dentro de si. A raiva aumentava a cada dia que passava e não diminuía. Porque eles lembravam, cada vez que os seus descendentes contavam, e eles lembravam com muita amargura, porque não havia livros naquela época. Os pais contavam para os filhos, e os filhos contavam para os seus filhos, e assim sucessivamente, sobre a história do seu povo. E Jonas foi crescendo, ouvindo essas histórias, relembrando essas histórias. E Jonas sonhava. E Jonas tinha sonhos ruins, pesadelos. E ele foi criando amargura dentro do seu coração. Por isso Jonas odiava aquele povo. Por isso Jonas não queria ir para Nínive. Por isso Jonas, ele se recusava em pregar a palavra de Deus, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Quando nós ouvimos e lemos sobre Jonas, nós logo pensamos que Jonas era rebelde. Mas se eu fosse advogar em favor de Jonas,
Eu diria que Jonas não era rebelde, mas que Jonas era doente psicologicamente, com sintomas depressivos. É uma mensagem forte, mas nós, povo de Deus, precisamos ouvir palavras fortes, palavras realistas. Eu pessoalmente escrevi um livro sobre isso. Eu estudei psicologia jurídica. Eu sou advogado, estudei psicologia jurídica e acompanhei muita gente com sintomas depressivos, dentro e fora da igreja. E nós não podemos negar que dentro da igreja existem pessoas com esse problema, inclusive pastores. Eu tenho na minha família, muitos pastores. Eu tenho cunhados pastores. Eu tenho irmão obreiro. Eu conheço muitos obreiros. Conheço muitos pastores que vivem essa realidade. E nós não podemos negar, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Aleluia. E Jonas, ele foi para outra cidade. Ele foi para Tarsis. Mas o Senhor não se agradou do que Jonas havia feito. E a Bíblia diz no versículo 4, que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E Deus vai falar conosco hoje nessa noite, meus irmãos. Deus vai falar conosco, inclusive comigo, porque eu sou o primeiro que preciso da palavra de Deus. Abra o seu coração para que a palavra de Deus fale diretamente à sua mente e à sua alma. Então os marinheiros, no versículo 5, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para que o aliviarem do peso. E Jonas, porém, descido ao porão, estava deitado e dormia profundamente. Os marinheiros estavam com medo. E esse medo não é o medo da depressão, o medo causado pela depressão, mas é o medo natural que cada um de nós pode ter. Cada um de nós pode ter medo, e esse era um medo humano. E eles estavam com muito medo, e cada um clamava ao seu Deus, porque os ninivitas, eles criam em muitos deuses. Eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. Inclusive, eles criam em um Deus peixe. E segundo a história, não está na Bíblia, mas segundo a história, esse Deus peixe dizia para eles: um dia enviarei um mensageiro. Esse mensageiro será enviado do mar. E quando esse mensageiro vier, vocês deverão ouvir o que esse mensageiro diz, e deverão respeitar e fazer tudo o que ele disser segundo a palavra. E aqueles marinheiros, eles clamavam cada um ao seu Deus. E Jonas estava, sabe onde? Jonas estava lá no porão. Porque assim que fica uma pessoa com sintoma depressivo, ela vai para o porão, ela vai para o escuro, ela se isola socialmente de outras pessoas. Eu conheço inclusive criança, adolescente. Recentemente nós acompanhamos um caso desse, de uma menina que não queria sair do seu quarto de jeito nenhum, nem mesmo para ir para a escola. Mas a família orou, a família procurou ajuda médica, e essa criança se recuperou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Para dar sequência na palavra, vamos direto para o capítulo 2. Os marinheiros estavam atormentados. Antes de ir para o capítulo 2, vamos fazer uma pequena menção aos marinheiros. Os marinheiros então tiraram sorte. Todos conhecem, a maioria conhece a história. Para ganhar tempo, a sorte caiu sobre Jonas. E os marinheiros disseram: Jonas, o que iremos fazer? O que iremos fazer? Nós não podemos jogar você no mar. Não podemos jogar uma vida ao mar. Nós estaríamos matando uma vida, estaríamos tirando uma vida. Mas Jonas disse: sim, joguem-me ao mar, e vocês serão salvos. E quando Jonas caiu no mar, houve bonança. E quando houve bonança, aqueles marinheiros ficaram aterrorizados. E diz a Bíblia que eles clamaram ao Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia, Deus. A presença de Deus era tão grande naquele momento. A presença de Deus era tão grande entre os marinheiros que eles deixaram de servir aos seus deuses e passaram a adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. A presença de Deus era tão grande que os marinheiros passaram a adorar ao Deus Criador dos mares e da terra. E Jonas caiu no profundo dos mares, nas profundezas dos mares. E Deus ordenou que um grande peixe o engolisse. E o peixe obedeceu à voz de Deus e engoliu a Jonas. E no ventre de Jonas, capítulo 2, orou Jonas ao Senhor. Orou Jonas ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aleluia. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aleluia. Irmãos, quando nós oramos a Deus, o Senhor ouve a nossa oração e a nossa glória angústia. a Deus. Jonas não foi o único que esteve com sintomas depressivos. Glória a Deus. Ana também teve de sintomas depressivos. Aleluia, Senhor. Você pode ler lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, que Ana sentia excessiva tristeza e aflição. Aleluia. Elias, que sentindo excessivo temor, também fugiu para o deserto e pediu a morte. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E a Bíblia diz no Salmo 107, versículo 108: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Graças a Deus. E Jonas orou, e a Bíblia diz que o peixe o vomitou em terra seca. E os ninivitas viram essa grande façanha. E Jonas se levantou e pregou aos ninivitas dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque se vocês não se arrependerem, Deus destruirá esta cidade. E os ninivitas se arrependeram. E eles, diz a Bíblia, que se arrependeram do fundo da sua alma. Porque até mesmo o rei se arrependeu. Até mesmo o rei se arrependeu e disse a todo o seu povo: vamos proclamar um jejum. Ninguém comerá, ninguém beberá água, nem nós, e nem mesmo os nossos animais, porque nós iremos servir
aquele que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. E eles se arrependeram, e eu acredito que se arrependeram de verdade. Porque Jesus disse que no último dia os ninivitas se levantarão, disse Jesus, e julgarão esta cidade e esse povo inteiro. Aleluia. Os ninivitas se arrependeram de verdade. Se você se arrepender de verdade, não importa o seu pecado, Deus, Ele te perdoa, e dos seus pecados não se lembra mais e nunca mais. Depois você pode conferir Isaías capítulo 43, versículo 25, que dos seus pecados Deus se esquece e não se lembra nunca mais. No capítulo 4, nós lemos: com isso, se desgostou Jonas. Sim, irmãos, Jonas se desgostou porque os ninivitas haviam se arrependido dos seus pecados. Oh, Senhor. Jonas ainda tinha amargura no seu coração. Jonas ainda tinha raiva no seu coração. E o capítulo 4 diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, que é Deus misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas queria morrer, irmãos. E esse é um outro sintoma da depressão. A depressão cria angústia, extremamente, uma tristeza extrema. A depressão, ela cria um sono excessivo ou falta dele. A depressão, ela cria vontade de morrer. E é isso que Jonas sentiu naquele momento. No versículo 6 nós lemos: e fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Se nós lermos no dicionário Aurélio, desconforto significa desânimo, significa melancolia, é um outro sintoma da depressão. E depois Jonas se alegrou extremamente. Em um momento ele estava muito triste, e no outro ele ficou muito alegre, porque o Senhor fez crescer uma planta. Também é outro sintoma da depressão, porque o bipolar é assim. O bipolar, ele pode estar alegre agora, e daqui a pouco ele está extremamente angustiado e mal-humorado, sem uma razão aparente. E diz a Bíblia, no versículo 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Olha aqui novamente outro sintoma: a autocomiseração. A pessoa sente pena de si, a pessoa reclama o tempo todo.
Irmãos, não é assim que Deus quer que a gente viva. Aleluia. Nós vimos agora no caminho dizendo que é preciso ter coragem. Glória a Deus. Em todo momento, até para estarmos aqui pregando a palavra de Deus, precisamos ter coragem. Porque não é simplesmente vir aqui e falar. Nós precisamos saber que esse momento é um momento espiritual, que Deus fala com a igreja, que nós devemos estar em contato com Deus, porque Deus restaura vidas através da sua palavra. Aleluia. E eu digo, é uma palavra, uma única palavra que restaura. É uma única palavra que cura. É uma única palavra que cura. E hoje, uma única palavra pode ajudar a você. Talvez essa palavra não esteja vindo de encontro ao seu coração, mas talvez esteja ajudando alguém que está nessa casa. E se Deus falar para uma única pessoa, e se Deus ajudar uma única pessoa hoje nessa igreja, eu tenho certeza que a nossa missão estará realizada. Eu clamo, Senhor, fala conosco. Se o Senhor tiver que falar com uma única pessoa nessa igreja hoje, fala. Liberta a sua alma, liberta a sua mente, liberta o seu coração. Porque Deus queria libertar a Jonas, e Deus quer libertar a nós também. Deus amava Jonas, e Deus ama você também. Deus queria curar a Jonas, e Deus quer curar você também. Deus queria abençoar Jonas, e Deus quer abençoar você também. Aleluia. Apesar da impressionante experiência que Jonas teve, Jonas continuava odiando os ninivitas. E sabe por quê? Porque Jonas não havia liberado perdão. Jonas havia sido libertado do porão daquele navio. Jonas havia sido libertado das profundezas dos mares. Jonas havia sido libertado das profundezas de dentro do ventre daquele peixe. Mas Jonas ainda estava aprisionado pela mágoa. Jonas ainda estava aprisionado pelo ressentimento. Há muitas pessoas prisioneiras das mágoas antigas. Há muitas pessoas, e talvez haja alguém aqui hoje que seja prisioneiro de ressentimentos do passado, da vida pretérita, da vida passada. Há pessoas que não conseguem perdoar, e a falta de perdão faz com que a gente adoeça. A falta de perdão faz com que a pessoa adoeça fisicamente. A falta de perdão faz com que a pessoa adoeça emocionalmente. A falta de perdão faz com que a pessoa adoeça espiritualmente. Até mesmo dentro da igreja, há pessoas doentes espiritualmente. Pessoas que não querem mais fazer a vontade de Deus, não querem mais exercer ministério, porque tem mágoa no seu coração, porque tem ódio de ciclano, ódio de Beltrano. Mas Deus quer libertar-te hoje, nesta noite. Há pessoas que estão fugindo de Deus. Há pessoas dentro da igreja que estão fugindo para não realizarem a vontade de Deus, a obra de Deus, o ministério de Deus. Mas ninguém pode fugir da mão do Senhor. Como está escrito lá em Miqueias 9, versículo 2: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. E se esconderem no cima do Carmelo, de lá buscar-o-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente,
ela os morderá e eles sairão de lá. Jonas queria se ocultar de Deus, e Deus deu ordem a um peixe, e ele engoliu. E Jonas queria realmente morrer, mas Deus tinha uma obra para cumprir na vida de Jonas. Você talvez queira fugir da responsabilidade de Deus, mas Deus tem um plano na tua vida. E a vontade, o plano de Deus, acredite, vai se realizar. Talvez você diga: meu irmão, eu não tenho vontade de pregar, eu não tenho vontade de servir. Mas quando Deus deseja usar, ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz: operando Deus, quem impedirá? Se Deus tem plano na tua vida, minha irmã, o plano de Deus vai se realizar. Se Deus tem plano na tua vida, irmão, se prepare e não se desanime. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai te agraciar, Deus vai te iluminar. Aleluia. Meus irmãos, há pessoas que precisam ser curadas emocionalmente. Há pessoas que precisam liberar o perdão. Como eu disse agora há pouco, o perdão, ele causa doenças físicas. Há pessoas que estão doentes fisicamente e não sabem por quê. Porque a falta de perdão causa doenças psicossomáticas. São doenças da mente. Pessoas que sentem dores de cabeça e não têm cura. Elas vão ao médico, tomam remédio, sentem dores no corpo constantemente, pedem oração, vão ao médico, não encontram a solução. Essas são doenças da mente, essas são doenças do coração, e por isso você se encontra doente. E Deus está falando hoje, nesta noite: libera perdão, libera o perdão para aquele que te feriu, libera o perdão para aquele que te magoou, libera o perdão para aquele que te trouxe desgosto. Ah, meu irmão, eu não consigo me esquecer, mas você precisa se esforçar. Eu não estou falando que é fácil, realmente não é fácil, mas você e eu precisamos nos esforçar. Talvez você não consiga fazer isso por você, mulher, mas faça isso pelos seus filhos, porque enquanto você sofre, os seus filhos sofrem também, porque enquanto você sofre, a sua família sofre também. Você precisa perdoar, e mais do que isso, você precisa se perdoar também. Não importa o que você fez no passado, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, não importa onde você esteve, não importa o pecado que você cometeu. Ele foi grande, é verdade, mas acredite, Deus te perdoa, Deus te liberta, Deus te resgata, Deus te abençoa. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13, parte B: uma coisa faço, meus irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão na minha frente. Ah, meu irmão, não é fácil esquecer, mas você pode procurar evitar pensar naquilo que te fez mal. Esqueça das coisas que se passaram e avance para as coisas que estão na sua frente. A Bíblia diz também, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13 também, que coincidência, Colossenses capítulo 3, versículo 13, parte B, Filipenses capítulo 3, versículo 13, parte B, e agora Colossenses capítulo 3, versículo 13, parte B.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Perdoa, meu irmão, nós estamos diante da Santa Ceia. Glória a Deus. Ele te perdoou e você precisa perdoar também. Glória a Deus. Ele te perdoou e você precisa se perdoar também. Ele vai te perdoar hoje. E não importa quem te magoou, perdoe hoje você também. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos perdoar. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 10 diz assim: tornou o Senhor, Jonas, você tem compaixão da planta, que não custou trabalho, ela não te custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu, e numa noite padeceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Meus irmãos, Deus usou toda aquela circunstância para perdoar os ninivitas, e os ninivitas se arrependeram, e eles eram homens cruéis, sanguinários, ladrões, eram homens violentos. E eu digo, não importa o que você é, o que você foi, se os ninivitas se arrependeram, você pode se arrepender também. Aleluia. Se Deus arrependeu e Deus perdoou os ninivitas, Ele pode te perdoar também. E vou te falar muito mais. Ele não somente pode, como Ele vai te perdoar hoje. Lembra daquele pecado muito antigo, de muitos e muitos anos atrás. Você não se perdoou, mas Ele está te perdoando agora. Pode esquecer. Pode esquecer, meu irmão, desse pecado. Pode esquecer, minha irmã, desse pecado. Glória a Deus. Não importa o que você foi no passado. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você. Ninguém aqui é super-herói. Deus perdoa a mim e perdoa você também. Ninguém aqui é super-herói. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se perdoa, meu irmão. Se perdoa, não vale a pena ficar sofrendo, amarrado, prisioneiro no fundo do mar, no fundo dos seus pensamentos. Não vale a pena. Nós vamos agora para o final da mensagem. Eu peço que você fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. E eu peço que você feche os seus olhos. Eu peço que você feche os seus olhos. E que você entregue hoje o seu pensamento na mão do Senhor. Ele está aqui para ouvir a sua oração. Como está escrito, todo aquele que orar será ouvido pelo Senhor. Jesus disse em João 14:14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jeremias 33:3: invoca-me e eu te responderei, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isaías 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ele está com seu ouvido aberto para poder ouvir. Aqueles marinheiros clamaram: ó Senhor Deus de Jonas, ó Senhor Deus que nós não conhecemos, mas sentimos a sua presença nesse lugar. Ó Senhor Deus, Criador de todos os mares, vem nos salvar. E Deus ouviu e salvou aqueles marinheiros. Deus quer te salvar também. Por favor, feche os seus olhos. Esta mensagem quer dizer que você precisa perdoar. Você precisa perdoar aquele que lhe ofendeu e até mesmo lhe prejudicou. Essa mensagem quer dizer que você também precisa se perdoar. Precisa perdoar o seu passado. O passado que lhe aprisiona. Essa mensagem quer dizer que muitas vezes nós temos que fazer, como disse o apóstolo Paulo: eu me esqueço das coisas que se passaram e avanço para as coisas que estão à minha frente. Meu irmão, o perdão cura o corpo adoecido. Meu irmão, o perdão liberta a mente perturbada. Meu irmão e minha irmã, o perdão cura a alma angustiada. Como está escrito em Isaías capítulo 61, Jesus veio para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar os abatidos de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, para trazer uma coroa em vez de cinza. A depressão faz com que a pessoa veja apenas cinza. Ela não consegue ver cores, não consegue ver vida. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Muitas vezes nós precisamos de um tratamento, de um médico, para curar, para o tratamento da depressão. Deus nos deu a medicina, e se você precisar, vá, procure. E se você souber de alguém que precise, leve essa pessoa. E mais do que isso, ore por essa pessoa, para que o médico encontre o remédio certo, para que essa pessoa seja resgatada das cinzas para a vida e para a liberdade. E é por isso que estamos orando hoje, Senhor meu Deus. Orando para que o Senhor nos perdoe. Orando para que o Senhor nos abençoe. Orando para que o Senhor nos livre. Orando para que o Senhor nos livre do nosso passado. Orando para que o Senhor nos faça novas criaturas. Como está escrito em Romanos 8. Sim, nós devemos renovar a nossa mente todos os dias. Que a gente precisa viver em renovação. Senhor, renova a nossa mente. Senhor, renova o nosso coração. Senhor, renova nossas forças. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas como a águia. E correrão e não se cansarão. E caminharão e não se fatigarão. Ó Senhor, o diabo quer nos ver no pó, mas do pó o Senhor nos levanta, mas do pó o Senhor nos ergue, mas do pó o Senhor nos faz forte. E a Bíblia diz: aquele que é fraco, diga ao fraco: eu sou forte. O Senhor está nos dizendo hoje, e o Senhor está dizendo hoje para você que se sente fraco: diga, eu sou forte. Seja forte, porque hoje o Senhor te fortalece. Nós iremos, Senhor, participar do seu corpo e do seu sangue. Senhor, nos liberta. Senhor, nos fortalece. Senhor, nos fortifica. Senhor, nos perdoa. Como disse o teu servo, todos nós que entramos aqui hoje, de um jeito sairemos de outro.
Eu tenho certeza que essa palavra, se essa palavra foi de encontro à vida de uma única pessoa que está aqui hoje nessa igreja, eu sou grato a Ti, Senhor. Se essa palavra hoje entrou no coração desta mulher ou desse homem, Senhor, para transformar a sua vida, para transformar a sua família, Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos e nós te glorificamos. Ó Senhor nosso Deus, protege as nossas vidas. Ó Senhor nosso Deus, nos protege a nossa mente deste mal. Ó Senhor nosso Deus, livra-nos de todo mal e nos guia pelas veredas da justiça. É isso que te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Irmão, pode se sentar. Eu agradeço muito novamente por essa oportunidade. Agradeço ao irmão Aloísio, ao pastor Ângelo, a todos os obreiros, a toda a igreja, e peço que orem por mim, orem pela minha família, porque precisamos da oração dos irmãos, todos os dias. Amém.